desejo a graça e a paz do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Estou muito feliz, como costumeiramente sempre digo, de estar cooperando todas as manhãs de terça-feira no Vida Devocional, um programa que traz uma resposta de Deus por meio da sua palavra ao seu coração. Eu quero convidar você para que você, com toda a sua família, esteja agora conosco nesses minutos, nesses próximos minutos, porque Deus tem uma resposta para o seu coração por meio da sua palavra. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus porque Deus tem feito maravilhas no meio do seu povo. Mesmo que muitas vezes você pode não entender os planos e os projetos que Deus está escrevendo dia após dia na sua casa, mas uma coisa é certa, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Nós vamos falar rapidamente agora pela manhã sobre o livro de Jó, o sofrimento na vida de um cristão. O sofrimento que não escolhe a pessoa mais abastarda financeira ou aquela mais simples. O sofrimento que não escolhe o mais alto ou mais baixo. O sofrimento que não escolhe aquele que tem maiores posses ou não. O sofrimento que não escolhe geografia. O sofrimento que não escolhe família. O sofrimento que não escolhe estrutura familiar. O sofrimento que passa pela vida de todas as pessoas. Esse sofrimento que muitas vezes nós tentamos lutar contra, que é a naturalidade do homem. O sofrimento que por muitas vezes a gente tenta criar alternativas ou criar caminhos diferentes, mas ele sempre acontece na nossa vida. Eu quero ler apenas um versículo e conversar com os irmãos nessa manhã, no livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 8. Jó 1, 8. Indagou-lhe então o Senhor: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e desvia-se do mal. Eu vou repetir. Observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Amém e graças a Deus. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque este é o momento que o Senhor separou para que pudéssemos estar aqui, junto com todos estes que estão conosco conectados agora pela IPP-TV, para que possamos, ó Deus, sermos edificados por meio da sua palavra. Fala, ensina, edifica, exorta, ó Deus, para que possamos assim, Pai, sairmos diferentes da forma como nós chegamos, Pai. Bem sabemos que o sofrimento, ó Deus, acontece na vida de todos, Pai. Mas a diferença de nós cristãos é que o Senhor não nos deixa à deriva, o Senhor está conosco. Por isso, fala conosco e ensina-nos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, falar sobre o livro de Jó é falar sobre um homem que não eu, não você, mas o próprio Deus testificou a respeito dele. Falar sobre o livro de Jó é falar sobre um homem bom, reto, justo. Amava respeitosamente a Deus. Evitava o mal. Pai de 7 filhos, pai de 3 filhas. Um homem que tinha muitas posses. Rico. Jó, para muitos autores, era como talvez o grande bilionário da época. No Oriente, talvez é uma das pessoas mais ricas e prósperas que poderia existir. É tão interessante que Jó ele gostava de reunir, gostava de se ajuntar com seus filhos, com suas filhas, para fazer grandes banquetes, grandes celebrações. É tão interessante que a Bíblia fala que
assim que terminava, acabava as celebrações, o pai de Jó reunia toda a sua família para que eles se santificassem, ou seja, a purificação dos seus pecados. O Jó, ele reunia toda a sua família e passava alguns ensinamentos dos quais, por exemplo, olha, precisamos aqui na frente de todos render graças ao Senhor, render louvores a Deus. Precisamos santificar as nossas vidas. Precisamos colocar o quê? A nossa vida nas mãos de Deus. Jó, ele fazia todo aquele processo de expiação dos pecados ali, no que tange a purificação ali, ele fazia uma forma de adoração a Deus, porque ele queria ter sempre uma vida correta, justa e presente na frente de Deus. É tão interessante que se a gente fosse fazer talvez uma caricatura ou um desenho, talvez seria uma das famílias mais perfeitas. Uma família rica, próspera, uma família onde que havia uma união familiar muito grande de Jó com seus filhos, com suas filhas. Periodicamente eles se reuniam para celebrar essa união. E ele observava muito também, de forma muito importante, as mazelas e os erros da sua família e pedia perdão dos seus pecados. Talvez se a história terminasse aqui agora, a gente poderia talvez entender que a família de Jó era uma das famílias mais perfeitas. Porque observava os mandamentos do Senhor e gozava das benesses, das bênçãos que Deus estava frutificando na vida do seu povo. Porém, todos conhecem a história do que sobreveio sobre a vida de Jó, sobre a casa de Jó. A destruição, a devasta de todas as suas posses e propriedades. A destruição, a devasta de todas as suas propriedades. E, sobretudo, a morte de todos os seus filhos. E, para além disso, a lepra, ou uma doença que foi afustigada sobre a pele de Jó. Talvez essa segunda caricatura, se alguém chegou nesse exato momento agora, pensa, mas falou-se a respeito de uma família tão perfeita e agora falou-se sobre um tsunami, uma tempestade. É a mesma família? São as mesmas pessoas? É o mesmo responsável, é o mesmo pai, é o mesmo patriarca? A resposta é sim. A resposta é que a tempestade sobreveio na vida, na família, na casa de Jó. Aquele mesmo pai que estava celebrando com seus filhos, nas suas propriedades, aquele mesmo pai que estava saboreando as bênçãos de Deus, era aquele mesmo pai que estava segurando nas alças de um caixão e levando seus filhos para o cemitério. Aquele mesmo pai que olhava muitos empregados, muitos animais, muitas posses com seus olhos, era aquele mesmo pai que recebeu a informação de que não havia mais animais, as propriedades foram todas destruídas. Duas caricaturas, duas estações de tempo, mas com o mesmo Deus na governança da vida de Jó. O que eu quero tirar como lição, com base nesse versículo que nós lemos, foi quando o próprio Deus testificou a respeito de Jó junto a Satanás, dizendo, olha, observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como um ser humano íntegro, justo, que se teme a Deus e se desvia do mal. E o inimigo, ele fala, o próprio Satanás fala o seguinte, tu pessoalmente tens abençoado todas as obras da mão desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará e blasfemará. Satanás, como sempre, disse que tudo que estava na primeira caricatura que eu disse para vocês, de bênção, de prosperidade, de alegria, era porque ele tinha tudo. Porque se colocasse a mão sobre aquelas questões, retirasse tudo isso de Jó, Satanás dizia que ele blasfemaria e amaldiçoaria a Deus.
E Deus, na sua vontade permissiva, ele diz o seguinte: olha, concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, mas não estenda a mão sobre a vida dele. E a segunda caricatura, que é aquela que a devasta, a morte chegou na casa de Jó. Falar sobre a vida de Jó é falar sobre esse tema que nós estamos conversando essa manhã. O sofrimento na vida de um cristão. O sofrimento, como eu disse, meus queridos e queridas, ele não procura, ele não busca, ele não está... ele não escolhe um estereótipo de alguém para dizer esse aqui é o estereótipo daquele tipo de pessoa que eu vou atuar. O sofrimento, ele não tem endereço certo de um momento certo para chegar. Ele pode chegar repentinamente. Mas as lições que eu quero nessa manhã, falar a respeito da vida de Jó, é justamente sobre como que nós aprendemos com Jó o sofrimento na vida de um cristão. A primeira característica que eu mais admiro nesse sofrimento de Jó, que muitas vezes pode ser acometido na minha e na sua vida, é que Jó tinha uma identidade. Deus falou a respeito dessa identidade, quando ele disse que ele era um justo, íntegro, reto, temente a Deus e apartava-se do mal. É tão interessante que a identidade de uma pessoa revela realmente quem ela é. A identidade de uma pessoa revela exatamente quem a pessoa é perante as outras pessoas. E normalmente a gente conhece a veracidade de uma identidade é num período de lutas e é num período de, sobretudo, tempestades e tristeza. Porque falar da vida de uma pessoa quando ela está com prosperidade, bênçãos, bonança é muito fácil. Agora, falar a respeito de uma vida de uma pessoa quando ela está em meio a uma luta e uma dificuldade são coisas completamente diferentes. Percebam, meu amado e meu querido irmão, que Jó, ele tinha uma identidade. Jó, e o próprio Deus sabia disso, que tudo que ele tinha era graça e misericórdia de Deus. E que se Deus tirou, que se Deus deu e que se Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Talvez uma das grandes pedagogias que uma tempestade vem na minha vida e na sua vida é para revelar realmente qual é a identidade que nós temos. Dizer qual é a identidade que nós temos é dizer o seguinte: você, meu amado e meu querido irmão, qual é a identidade que você apresenta no dia mau, no dia triste, no dia ruim? É isso que está sendo descortinado nesse momento. É você entender que a sua identidade ela não pode ser circunstancial. A sua identidade ela não pode ser temporal. A sua identidade ela precisa ser de uma forma, de uma fundamentação clara, de que independente que você está em mares revoltos, se você está em planaltos, planícies, depressões, você tem um Deus que tudo pode fazer na sua vida e que você precisa adorá-lo sobre todas as coisas. Adorar em meio à luta, adorar em meio à tristeza, adorar em meio a lágrimas, adorar em meio a dificuldades. Deus não te abandona. E por essa certeza e por essa verdade que Deus te ama, você precisa adorá-lo e demonstrar que a sua identidade é uma identidade de um cristão verdadeiro. Um segundo ponto, meus amados e queridos irmãos, que eu quero dizer para os irmãos, é que Jó sabia adorar em meio às lutas. O versículo 20 fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: ao ouvir todas essas informações ruins, a respeito de mortes, de destruição, Jó levantou-se, rasgou-se o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. Como é que você adora sem riqueza, sem família, com total desesperança? Como é que você adora quando você sabe que a sua memória não vai conseguir mais
executar aquelas boas lembranças de todos os seus filhos, reunidos naquela celebração, naquela alegria. O dia mau, meu querido e minha querida, ele vem justamente para forjar a nossa fé, para nos humilhar. O dia mau, ele não escolhe o momento certo, mas ele vem no momento que Deus oportuniza. O dia mau é aquele dia em que você não tem absolutamente aonde correr. Você não tem para quem você se encostar e pedir ajuda, a não ser nos braços de Deus. O dia mau é aquele dia que a tristeza, ela cria uma profundidade tão grande, um abismo tão grande no seu coração. E os primeiros momentos, talvez, de uma tempestade, são momentos de inércia da nossa parte, que a gente não está entendendo por que essa tempestade repentina aconteceu. Talvez você possa ser uma daquelas pessoas que começou esse semestre de 2022, que já estamos no segundo, mas pensando o seguinte: olha, esse ano vai ser como um ano, como os demais anos, de lutas, dificuldades, vitórias, mas nada muito diferente disso. E de repente a tempestade, ela vem de uma forma tão profunda, que a única coisa que você quer é que Jesus venha sobre as águas ao seu encontro. Quando a gente olha aquela passagem que os discípulos estavam extremamente atemorizados por tamanha voracidade daquelas águas dentro do barco, e quando Jesus ele começa a vir ao encontro, e os discípulos naquele primeiro momento acreditaram que era um fantasma, mas depois eles reconheceram Jesus, essa é uma dos retratos que a gente mais espera no meio de uma tempestade. É o próprio Jesus entrando no meio dessa tempestade, acalmando o mar, silenciando o vento. Mas até lá, é você, o seu joelho e a palavra de Deus. É tão interessante que a tempestade, ela tem tempo para terminar. Mas o papel pedagógico que uma tempestade tem para a nossa vida, ele não termina até o último ensinamento que precisa ser feito. As lutas e as dificuldades vêm para quebrar o nosso orgulho. As lutas e as dificuldades vêm para quebrar o nosso achismo. As lutas e as dificuldades vêm para poder colocar-nos no nosso lugar, que nós somos miseráveis se não for a graça de Deus. Nós somos pessoas totalmente impossibilitadas de mudar um côvado no nosso dia de amanhã, se não for a graça de Deus. E é interessante que Jó, ele sabia disso. Além de Jó saber disso, sabe quem também sabia? Davi. Os mais belos cânticos descritos no livro de Salmos foi justamente no meio da adversidade que Davi, quando ele estava sendo procurado forazmente pelo seu filho, Absalão, Davi, quando ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, tantas e tantas vezes ele sentou-se e ele clamou. É interessante que, se nós fôssemos analisar, irmãos, queridos e queridas, esse salmo é um salmo muito bonito, mas ele precisa ser meditado com a sua profundidade. Quando no Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi, ele é meu refúgio, ele é minha fortaleza, é ele quem deposita toda a minha confiança. Você não acha que talvez, na coerência dos nossos pensamentos, Jó clamou a Deus? Jó clamou a Deus para aquela tempestade passar? Você não tem ciência de que Jó deveria ter gritado a presença de Deus: Deus, socorre-nos.
E talvez a única coisa que nós escutamos é aquele silêncio de Deus. Os dias são frios, gelados. Os dias são amargos. Mas a tempestade continua. E é tão interessante que, como Jó, nós aprendemos justamente a adorar em meio a lutas. A adorar em meio às dificuldades. Porque vai passar. O dia mal vai passar. O choro ele pode durar uma noite. Mas a alegria ela vem logo pela manhã. O choro pode durar uma virada completa e integral de uma noite ou de noites. Mas o sol da justiça sempre vai raiar. E por último, Jó, aprendemos com Jó a identidade de Jó. Aprendemos de Jó a adoração em meio à tempestade. E aprendemos a fidelidade de Jó para com Deus. No versículo 22, em todas as suas atitudes, Jó não errou e nem pecou. E também jamais culpou a Deus por revés algum. Ele não errou e não pecou contra Deus. Ele sabia. O pastor Erival falou domingo uma coisa interessante. Deus restituiu na vida de Jó em dobro em todas as questões. Mas não na questão dos filhos. Por quê? Porque os filhos já estavam com Deus. Jó não perdeu os seus filhos. Deus apenas puxou eles de volta, resgatou eles. E Deus deu novos filhos a Jó. Mas sobre todas essas questões, Jó não pecou. E Jó não blasfemou contra Deus. Se nós fôssemos olhar, meus amados e queridos irmãos, uma última encenação, o que é uma tempestade na vida? Tempestade na vida de um cristão é uma prova de secular, é uma prova de um vestibular, é uma prova de um concurso público, é uma prova que você está fazendo. Dentro de uma prova você passa momentos difíceis, tristes, mas você está sendo observado atentamente pelo professor. Esse professor ele vai estar atentamente olhando todas os seus movimentos. Ele vai estar atento a todas as suas manifestações emocionais. Ele vai estar atento a todas as suas formas de sentimento. Mas você precisa passar por aquela prova. Aquela prova que está na sua frente, aquele lápis, aquela caneta, aquela borracha, são essenciais para que você cumpra o que precisa ser feito. Do começo, do meio e do fim. Não dá para você pegar uma prova, então somente fazer assim e dizer eu não quero fazer. Não dá para você levantar e sair e criar uma alternativa. Se você tem que passar por isso, passe por aquilo. Mas assim como a prova, assim como a aplicação de uma prova por um professor, existe uma pedagogia. Por quê? Porque aquela prova, ela vai testar o seu conhecimento. Ela vai fazer você estar um pouco melhor em conhecimento do que você era antes. Mesmo que isso doa, mesmo que isso traga muitas vezes sentimentos de angústia no seu coração. Mas eu quero dizer nessa manhã, em nome de Jesus, que a tempestade, que as provações na vida de um cristão, elas vêm para justamente provar o que de identidade nós realmente temos, a necessidade nossa de adoração no meio de todo esse período e, sobretudo, a nossa fidelidade para com Deus. Eu não sei, meu amado, meu querido irmão, como que você tem enfrentado as suas tempestades. E as tempestades, elas são cíclicas, ou seja, elas acontecem de tempos em tempos. Talvez a única informação que eu quero compartilhar com você, que é uma informação dolorida, é que é o seguinte: as tempestades tendem a ser mais fortes, ano após ano, período após período. Até porque a sua fé não é igual de como você entrou numa prova ano passado ou antes da pandemia. Ano após ano nós estamos revestidos por uma fé mais robusta, por uma fé mais forte. E as tempestades vêm na dimensão mais forte. Para cada vez sermos provados, trabalhados e, sobretudo, aprovados na presença de Deus. Eu quero agradecer a Deus
pela vida de cada um de vocês, em particular a vida da minha esposa e das minhas 2 filhas que estão agora lá em casa assistindo. Passamos também, assim como você, por lutas, por dificuldades, mas sobretudo pelo aconchego poderoso das mãos do Senhor, que não nos tirou da sua presença e nos acalentou e nos consolou nos momentos mais difíceis. Eu quero orar por você, meu amado e meu querido irmão, irmã, para que essa verdade de identidade, para que essa verdade de adoração e de fidelidade possam ser marcas constantes na sua vida em dias de tempestade e em dias de bonança. Porque se isso realmente for verdade na sua vida, as dificuldades podem vir, mas você terá a substância necessária para atravessá-las em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, sobre a vida do meu querido e da minha querida que está agora nos assistindo, nos ouvindo. Eu não sei qual tempestade, ó Deus, os teus filhos têm passado, mas eu sei que o Senhor virá de encontro a essa tempestade. O Senhor, com a voz, com a autoridade, fará com que esse mar se acalme, com que esse vento silencie. E o Senhor dará, Pai, um milagre. O Senhor dará a resposta necessária sobre a vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero, ó Deus, pedir, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida do seu povo, Pai. A restauração, a transformação. E que todos possam contemplar, Pai, que grandes coisas o Senhor está fazendo, mesmo em meio à tempestade. E que nós sairemos diferentes do outro lado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã em Cristo Jesus. E que essa verdade seja uma verdade latente no seu coração. Deus abençoe.